Boa tarde, hoje 2 de fevereiro de 2022, vamos iniciar a entrevista com a senhora Angelina. Então a gente vai fazer essa entrevista e ela vai ter, né, imagens e áudio capturado para futura divulgação. Então a gente inicia pedindo para a senhora falar um pouco da sua história de vida, da sua trajetória, de onde veio, né, de qual cidade, e falando um pouco dessa chegada aqui na região e do contexto, né? Aí inicia com seu nome completo, por favor. Angelina Martins da Cruz, nasci em Juazeiro da Bahia, em outubro de 1950. Sou filha de João Gomes Martins, meu pai pescador, minha mãe Pedrina Maria de Jesus, doméstica. Tiveram 13 filhos, 9 homens e 4. Ah, errei. Já paga aí. Pode ficar à vontade. Pagou? Volta aí um pouquinho. Tá, a partir da nascença. Isso. Pode ir agora. Tá indo. Então, meus pais tiveram 13 filhos, 10 mulheres e 3 homens, aonde morreram 2 meninas e ficaram então os outros na batalha, né? E aí eu estudei o primário, depois fiz científico no tempo. Em 1971 eu fiz o vestibular para agronomia. Era o único curso que existia na minha cidade, né? E consegui ser aprovada no 15º lugar, numa turma de 50 alunos, né? Onde a maioria era homens e filhos de papai, donos de cacaueiro, na Bahia, lá para o sul da Bahia. E aí fiz também no tempo o curso de biologia na Faculdade de Formação de Professores do Pernambuco, em Petrolina, e cursei biologia, né? Então, formei em 1971 e como a gente era de família pobre, não tinha interferência e nem amizades políticas, e quem reinava no tempo, por muito tempo, era o grande Antônio Carlos Magalhães, né? E aí o meu pai nos educou não andar pedindo e nem tendo aproximação com as pessoas ricas, né? E nesse tempo, quem arrumava emprego era quem tinha essa relação, né? Que a gente chamava nesse tempo de puxa-saco, né? Dos patrões, dos políticos, enfim. E nós não tínhamos essa relação. Então, quando eu terminei o meu curso em 1976, uma grande amiga minha, que o pai dela, ela formou em agronomia, e o pai dela também era pescador, a gente se considerava como da família. Ela fez agronomia também, e ela me convidou para a gente sair de Juazeiro à procura de emprego, né? Daí fomos para... Aí tivemos que consultar os pais e tal, buscar dinheiro, e fomos para Teresina, né? Em Teresina, a gente foi em alguns órgãos da Secretaria de Agricultura, né? E conseguimos um grande apoio do presidente do CREA, aonde ele ajudou a gente a procurar emprego e conseguimos, né? Fomos ser professoras
no Colégio Agrícola de Teresina, né? Nesse tempo, o colégio era regime internato e só estudava homens. Então, nós tivemos uma dificuldade muito grande, que a gente era muito nova, muito bonitas, lindas, maravilhosas. Adorei. E aí conseguimos trabalhar na escola, carteira assinada, né? Como nível superior, por causa do curso que a gente tinha feito de formação de professores, e ela de agronomia. Eu fui trabalhar com técnicas agrícolas e ela com zootecnia, né? Um certo tempo, ela tinha feito um concurso anterior e ela foi convocada a comparecer em Salvador para tomar posse. E eu fiquei em Teresina, né? Continuei trabalhando com os meninos, tivemos aproximação muito legal, né? Aí veio formatura, festa e tudo. E aí nós tínhamos passado no INCRA, né? E o gerente do projeto fundiário falou para mim, olha, quando surgir uma vaga, eu vou te falar que é para você vir trabalhar como agrônoma no PIC Gurgueia. PIC é Projeto Integrado de Colonização. Isso em que ano? Em que ano? 1970 1977, por aí. Ok. E aí, terminou o ano letivo e ele me convidou, né? Daí eu fui trabalhar nesse projeto, no projeto Gurgueia, que hoje é o município de Gurgueia, Piauí. E aí, nesse projeto, foi na época justamente que o Raimundinho saiu de Marabá e foi trabalhar em Teresina, no Piauí, no PIC Davi Caldas. E aí nós nos encontramos assim por um acaso no INCRA, né? E esses projetos eram sempre temporários, serviços temporários, né? Daí nós ficamos conversando tal. Lá terminou o prazo do projeto, do trabalho. Aí ficamos desempregados, né? E passou um tempo, eu voltei na Bahia, fiquei lá um tempo, e o Raimundinho voltou para Marabá. Vamos ficar aqui em Teresina? Não, eu vou me embora. Eu vou voltar para Marabá, ele falou. Aí daí nós ficamos tal, buscando o trabalho, né? E daí eu resolvi vir para Marabá. Eu vim à busca de emprego, né? E aí também tinha assim, já uma amizade com ele. Daí Aí eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu cheguei aqui no final de 1979. Tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos. Veio sozinha? Sozinha para Marabá. Sim, sim. Então, e você perguntar, vim sozinha, se eu vim sozinha. Tinha, assim, de Marabá para cá, saindo do Maranhão para cá, não tinha nem estrada, né? Era aquela estrada cheia de buracos e lamas, atoleiros, né? Então, era muito difícil chegar até Marabá, né? A gente passava uns 2 a 3 dias para chegar em Marabá. Não tinha a ponte, aquela ponte do rio Tocantins, né? Então, naquele tempo, se a gente chegasse em São Félix, depois das 6 horas, se a gente chegasse às 6h10, a gente teria que dormir em São Félix para no outro dia pegar o barco para atravessar para Marabá, né? Então, eu fiquei assim assustada, que eu nunca tinha passado por essa situação.
Mas enfrentei até chegar à casa do Raimundinho em Marabá, né? E aí o Raimundinho morava com a mãe dele, os irmãos, nesse tempo. A mãe dele, uma grande guerreira, a Dona Rosa, tinha um hotel ali na Avenida Antônio Maia, né? Então, nós ficamos por ali um tempo. Logo depois veio aquela grande enchente de 80, que alagou Marabá todo, todas as canoas passavam por cima das casas em Marabá, né? Então, mais um outro assombro para mim, que nunca tinha visto uma enchente daquela dimensão. E aí, 80, nós nos casamos. Eu tive o João, depois tive o Tiago. E eu tinha assim uma aproximação com meus filhos e eu fiquei sem trabalhar esse período, né? Depois que os meninos tiveram uns 3 anos, foi que eu retomei o trabalho. Como eu fiz o curso de biologia, né? Eu não fui para a área de agronomia, eu fui para a educação, né? Aí em 1970, ou 1985, desculpa, eu comecei a trabalhar, fui contratada como professora e fui trabalhar na Unidade Regional da Educação, na URI, no tempo do professor Hamilton Bezerra, que era o diretor da URI nessa época. E aí trabalhei um tempo na URI, depois eu fui trabalhar na escola Nazaré Barbosa, uma escola estadual, com a professora Júlia Furtado, que era a diretora. E depois eu fui trabalhar na escola Elinda Costa, na escola Paulo Freire, né? E aí, antes de eu ingressar no Estado, eu fui monitora do MEB. Trabalhava com turmas de alfabetização de adultos, né? E minha grande orientadora era a irmã de Gé, a Maria de Jesus, a freira. E aí foi um tempo muito enriquecedor, porque a gente tinha capacitação para trabalhar com os adultos, a questão da leitura e escrita da vida, os problemas enfrentados na realidade, a partir da realidade, e a partir daí lutar pela transformação dessa realidade, né? Então foi muito bom nesse sentido, enriquecedor. E aí eu fui trabalhar era à noite essas turmas de alfabetização, considerando que os alunos eram todos adultos, os educandos, baseado na metodologia Paulo Freire. E aí eu fui trabalhar nas escolas, né? E no tempo durante esse tempo inicial nas escolas e a fundação do CEPASP e da AMBCN, né, que é a Associação dos Moradores dos Bairros da Cidade Nova, a gente passou a ser da coordenação. Isso em 1984, 85, né, aonde as companheiras da coordenação da associação e um pouco também da Associação dos Professores, que nessa época era a Associação dos Professores, eram as companheiras Júlia Furtado, a companheira Jaide Barreiros, Maria Vieira de Carvalho e outras. Ivonete Nascimento Trindade, né? E outras. E aí nós começamos a militar na Associação de Moradores. E a partir daí, das escolas, a gente foi trabalhar fomos militar
na Associação dos Professores, que se transformou em sindicato, né? Que é o Sintep hoje, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará, subsede Marabá, né? E aí, nessa época dos anos 80, 85, os professores, 90% do número dos professores eram professores leigos, né? Tanto na rede municipal como na rede estadual. E nós começávamos a bandeira da necessidade dos professores serem formados e ter nível superior, né? Começamos a lutar pela universidade, né? E aí surgiu o campus universitário de Marabá. Então os professores que eram leigos todos fizeram o processo seletivo ou o concurso vestibular, né, naquele tempo. Passaram e foram estudar os cursos de pedagogia, matemática, né, geografia, história, enfim. Ali no campus que surgiu, ali era uma escola, não sei se a Nete se lembra, o Raimundinho, era uma escola estadual. E aí cederam a escola para funcionar o campus universitário de Marabá. Campus 1, né? O campus 1. E aí eu fiz o processo seletivo também para matemática, fui aprovada e terminei estudando matemática também. Também. E nesse intermeio, a gente teve assim uma grande perseguição no sentido de que, nesse período, quem era o prefeito de Marabá era o Vavá Mutran. E o filho dele era deputado estadual. Desculpa, é a inversa. O filho dele era prefeito e o Vavá Mutran era deputado estadual. E teve a primeira passeata dos professores lutando por contra-cheque. Os professores não tinham nem contra-cheque. Eles recebiam numa folha. A prefeitura tinha um caderno e dava uma folha dos vencimentos. Só assim, o vencimento básico, não tinha direito nenhum, né? E aí nós começamos a lutar pelo contra-cheque, pelos direitos dos professores. E teve a primeira passeata onde passamos pela frente da prefeitura, né? E o Vavá estava lá, mas ele não saiu para ver a passeata, mas logo teve lá umas intervenções, umas agressividades com as pessoas que estavam falando no microfone e tal, mas terminamos a passeata e fomos embora. E teve umas perseguições, no sentido de... Eu fazia parte da diretoria do sindicato, eu e a companheira Jade, e nós, antes dessa passeata, a gente surgiu o bairro Liberdade, né? As famílias começaram a ocupar a área, né? Ali após o bairro Laranjeiras, e teve assim umas grandes intervenções da polícia, né? Com grandes conflitos. Derrubaram todos os barracos das famílias, não respeitaram crianças, nem adultos, nem velhos, né? E nem as hortas que eles tinham nos seus quintais. O tratorzão passou com o oficial de justiça mandando derrubar tudo, passando por cima de tudo que eles tinham construído. E nós começamos a apoiar, né, essa luta. E o pessoal ficou lá resistindo, as famílias ficaram resistindo e a gente, de vez em quando lá, reunindo, dando apoio, incentivando eles permanecerem na área, né? E muitos queriam isso, né? Claro que a luta deles era um pedaço de terra para morar. E aí conseguiram, teve assim muitas idas a Belém,
né? O prefeito atendeu uma comissão de famílias da área, mas não resolveu nada, só conseguiu intermediar com o governador do estado audiências, né? E eles conseguiram, a terra tinha um dono, um senhor dito dono, né? Que apareceu com o título da terra, né? E com isso, nessa época, o governador era o Jader Barbalho, depois de várias idas da comissão de famílias em Belém, através de doações que eles iam, né? Eles conseguiram permanecer na área, né? Logo que eles conseguiram a permanência na área, nós permanecemos dialogando com eles, né? E uma das grandes reivindicações era uma escola para os meninos estudar, porque tinha muitas crianças sem estudar. Aí, por decisão da maioria, unanimidade, os moradores, foi criada uma escola em Mutirão, né, aonde me elegeram diretora da escola. Essa escola passou a ser estadual e deram o nome do bairro para a Escola Estadual de Primeiro Grau Liberdade. E na época da passeata, o Vavá soube, né, que a gente era diretora, tanto eu como a professora Jaide, da Escola Paulo Freire. A Jaide era presidente do sindicato e eu era secretária. Então eles pediram a nossa saída das escolas e mandou outra diretora. Uma das diretoras que ia para a escola era a professora Socorro, que era a mulher do superintendente do INCRA. Não lembro o nome dele agora. Então, a polícia ocupou a escola na madrugada, né? Já era uma escola oficial construída pelo Estado, né? E a polícia chegou assim, o camburão, e ocupou a escola, né? Quando os mandou o vigia embora. Quando os meninos chegaram para entrar, para estudar, eles se depararam com a polícia e a polícia não deixou eles entrar. E aí eles ficaram em frente à escola e uns iam em casa e voltavam. Aí começou a chegar mais alunos e os pais, e começaram a se aglomerar na escola. E aí deu e a diretora lá dentro, que era para os meninos, e a polícia chamava os meninos para entrar, para estudar, e os meninos, não vou, não iam. Aí, aquela aglomeração, a polícia de um lado, por dentro da escola, e os meninos do outro, os pais, um dos meninos, ninguém sabe quem, jogou uma pedrinha, né? Uma pedrinha de nada para dentro, onde a polícia estava. E aí a polícia saiu assim com grande ignorância e violência eu sei que levaram 5 estudantes de menores para a prisão. Aí eu sei que foi assim uma confusão danada e começou a passar nos meios de comunicação e começou a chegar aqueles vereadores. E tinha assim, um pouco de aproximação com a gente, e saía os meninos, os advogados, os advogados da Sociedade de Direitos Humanos, né? E foram liberar esses meninos, só foram liberar esses meninos à tarde, né? Quando acalmou esse conflito na Escola Liberdade, à noite, a polícia estava na Escola Liberdade, estava na Escola Paulo Freire, ali no Belo Horizonte, no bairro Belo Horizonte. E aí, uns rapazes entraram na Escola Paulo Freire e começaram a bater na polícia. Tinha poucos policiais lá, eles acharam que estava calmo, não ia ter nada. Aí os meninos começaram a bater e a polícia batendo neles também.
Aí começaram essa briga e aí ligaram o chefe lá, ligou para o general lá e foi um carro, um camburão cheio de policial. Quem eles viam na frente da escola, eles iam batendo. Batendo muito, espancando bastante, espancando duramente. Aí nisso chegou o padre Bruno, o padre Bruno. E o padre foi um que foi espancado assim, ferozmente, foi para Salvador, Salvador já, foi para Belém de imediato. Ele e um senhor que morava vizinho, um jovem, bateram bastante, arrastaram bastante que eles foram fazer o tratamento em Belém de forma imediata, né? E aí a gente ficou nessa luta. No CEPASP, a gente, sem trabalhos paralelos, no CEPASP, como o Raimundinho colocou, a gente trabalhava a questão dos grandes projetos, falta de direitos dos trabalhadores, tanto do campo como da cidade, dava esse apoio através dos sindicatos, associações. E nós tínhamos também um grupo de mulheres que tentava organizar as mulheres do campo e as mulheres da cidade. Assim, Angelina, então ao mesmo tempo que a senhora trabalhava como diretora da escola, também atuava no CEPASP e também no movimento de mulheres, era isso? E na Associação de Moradores. Tudo no mesmo período, ali paralelamente participando dessas frentes. Sim. E depois desse movimento lá com a polícia, a senhora conseguiu retornar para a direção e ficar na escola? Eu fui exonerada, né? Uhum. Fui exonerada pelo Vavá Mutran e o filho dele, né? Já até morreram. E aí a gente tinha assim uma atividade assim muito, muito densa, né? Era manhã, tarde e noite, né? E aí após esse conflito e essa narração que o professor Dauri, o diretor, me entregou para a gente a portaria dessa narração, né? Aí a escola ficou sob o comando da polícia. A polícia passou quase um mês dentro da escola. Aí o Ministério Público mandou lacrar as escolas e ficou a escola fechada, os meninos sem estudarem. Aí nós reunimos, nós do CEPASP e alguns professores, e decidimos ir para a escola, né? Não ia professor, nem aluno, nem ninguém para a escola. Aí nós fomos para a escola, convocamos os alunos, os pais, e falamos qual é a proposta deles, né? A proposta é iniciar as aulas. A nossa também é iniciar as aulas. Aí voltamos, convocamos alunos todos, os professores, e voltamos. Eu fui dar aula, né? E fiquei há quase 2 anos dando aula. Aí a comunidade solicitou de novo a minha portaria e veio novamente, né? E aí, na questão das mulheres do campo e cidade, era um dos trabalhos que a gente desenvolveu no CEPASP, né? No CEPASP a senhora começou a atuar desde que chegou aqui, em Marabá? Fundou em 84. Desde 84? É. E a senhora já tinha filhos? Já. E como, assim, só para a gente voltar um pouco. A senhora disse que quando chegou, que teve logo os filhos, não conseguiu continuar, pelo menos ali nos 3 primeiros anos, né? Não dava aula. Uhum. Qual era a dificuldade maior enfrentada nesse contexto? De precisar, né, de querer trabalhar, de ter filho e também de militar. Como que a senhora conseguiria conciliar todas essas atividades? Não, nessa época eu tive o João em 81, né? E o Tiago em seguida, em 83 e 83. Então, nesse período eu não trabalhei. Eu vim retomar em 84, 85, né? Que foi na época do surgimento do CEPASP,
da Associação dos Moradores e da Associação dos Professores. Os meninos ainda eram crianças. Os meninos eram crianças. Como que a senhora conseguia fazer tudo isso, dar conta de tudo isso? Conversa um pouco com a gente sobre isso. Nós tivemos assim uma grande companheira na nossa vida que a gente considera como filha, né? É a Maria das Neves, né? A Maria das Neves, ela foi lá para casa, ela é mais velha do que o João, né? E a gente tinha uma relação com ela era filha de trabalhador rural, né? E ela tinha muita vontade de estudar. E os pais dela parece que não incentivavam muito o estudo. Então ela queria vir para a cidade para estudar. Aí foi lá para casa, nós pegamos e adotamos essa menina praticamente como nossa filha, né? Aí ela ficou com os meninos, né? Ela estudava o mesmo horário que os nossos filhos, né? E lá em casa sempre tinha uma auxiliar para fazer os serviços caseiros, né? Serviço de casa, comida, essas coisas. E a das Neves era para estudar e ajudar os meninos a estudar, né? Pelo menos estar ali olhando se ele está estudando mesmo ou não. Tal. E aí, à noite, ela sempre ficava com esses meninos, sempre cuidava muito bem dos nossos meninos. E a nossa relação com ela era de filha mesmo, ainda hoje. Então, eu podia sair o dia inteiro, à noite, e aí não tinha assim, muito problemas, né? E aí, como eu já citei, né, as mulheres que lutavam nesse tempo, era tanto na associação como no CEPASP. Associação dos Professores, era a Júlia, a Jaide, a Ivonete, e da associação, não era associação, era um grupo de mulheres da cidade do campo. Né? Daqui eram essas mulheres e outras. A Margarida participou de algumas reuniões. Margarida? A Ilse Margarida. A Elineusa de São Domingos, né? Cleudineusa, aliás. Cleudineusa e ali de São Domingos, professora também e uma grande liderança das quebradoras de coco, Babaçu. Né? E aí, a Ivonete e a Neiva de Belém vinham as mulheres que era ela já faleceu. A Isa Cunha, né? E um grande companheiro que era também, discutia muito com a gente politicamente, que era o companheiro dela. Né? Assim, o debate na questão política, nesse sentido, mais do CEPASP em outras bandeiras, né? De mulheres era nós. E a gente conseguia, ressaltando também que Marabá era aquele grande território, né? Marabá abrangia esses municípios até Parauapebas, né? Não lembro o ano que esses povoados foram emancipados, né? Passaram a ser cidades. Mas a gente saía daqui, ia para Parauapebas, estrada ruim, mas a gente ia reunir com os professores, e em São Domingos também, com as mulheres e professoras, enfim, levando a luta. Município? Marabá e São João, né? Marabá e São João era. Desses dois municípios. Uhum. E quais eram assim, os maiores desafios que vocês, enquanto mulheres e lideranças, sofriam? Assim, o que vocês passavam de desafio? Desafios maiores? De desafio, uma vez a gente foi uma audiência na prefeitura. Aí, um dos assessores do prefeito,
Eu não lembro se era o Tião, que ele ficou um tempão nessa prefeitura, tá novamente, né? Aí lá vai a gente, eu, a Vieira e a Toinha, a Júlia e outros professores, né? Para a audiência da diretoria. Aí, e de homens, na diretoria do Sintep, só tinha Everaldo e Tibirica. E o Robson, o professor Robson. As outras tudo eram mulheres. E aí, quando a gente chega na porta da prefeitura, que vai entrando para o gabinete, o assessor disse assim, lá vem as meninas do sindicato. Aí a gente disse um bocado de coisa, menina não, nós somos professoras e é bom que você respeite. E aí, nesse sentido, a gente não tinha assim, muito... a gente tinha muitas dificuldades, né, nessa época, principalmente quando o Marabá fazia parte desses municípios de hoje tudinho, era um município só. E aí, para a gente se deslocar de Marabá para a zona rural, a gente tinha muita dificuldade pelo fato da gente ser só mulher e a maioria não sabia dirigir, ou todas não sabiam dirigir, né? Então, era muito difícil para nós enquanto mulher. Mas a gente conseguia, assim, com muito êxito. E tinha Levar a parceria luta. com os homens, a senhora com Raimundinho, né? As duas lideranças, vocês conseguiam trabalhar em parceria em todos esses movimentos? Ou não, cada um ficava no CEPASP trabalhava juntos, né? Na Associação dos Professores, ou no sindicato, era nós. Às vezes ele participava no apoio, em algum debate, ele sempre estava colaborando com a gente, né? Nossa Associação de Moradores também. Não tinha Era resistência, não tinha humano, resistência dele no ele... sentido de achar uma dificuldade na sua participação ou de tentar impedir de alguma forma? Não, ele fazia era incentivar. Tá certo, incentivar. Uhum. E aí, acho que é isso, né? Porque a ideia era mais saber mesmo dessa sua trajetória como mulher que chega na região, como liderança também. E, nessa... Como é que vocês vão arrumar esse vídeo, essa entrevista? Nesse conflito, essa agressividade dos Mutrans, né, nós sofremos assim, muitas ameaças, né? Assim, de telefonemas anônimos, dizer que iam derrubar nossa casa, ia queimar com todos nós dentro, os nossos filhos, com Raimundinho, com quem estivesse lá dentro, né? E aí tinha vez que era telefonemas anônimos, era aquele do telefonema de casa, né? E de outras vezes era jogando pedra na casa, pedras grandes tipo tijolo na casa, pá, pá, à noite, na madrugada. E a gente não sabia quem era. Uma vez nós nos deparamos, o Raimundo ia sair cedo, e aí tinha um homem, dois homens, um com revólver na mão. Aí eu que abri a porta e disse, Raimundo, você não sai agora, tem uns homens aí armados, com revólver na mão. Aí fechei a porta e ficamos lá dentro, daqui um pouco ele saiu, né? Aí fomos conversar com as pessoas, né, que assessorava a gente aqui em Marabá mesmo, alguns advogados. E o Raimundo passou a ser acompanhado assim, por alguém, por um tempo. Aí calmou, ele ficou andando só e veio para a roça. Tem outra questão foi ainda nessa agressividade dos Mutran, como eles não conseguiram
a comunidade resistiu e enfrentou até a polícia, eles transferiram o Raimundinho para um outro lugar, porque eles sabendo que o Raimundinho ia ser transferido bem longe de Marabá, eu também iria, né? E aí, Porque ele ocupava uma função pública? o Raimundinho é agrônomo também, né, da Secretaria da Agricultura do Pará. E aí a transferência foi no sentido de afastar da liderança do movimento. Da liderança do movimento e dado o conflito, foi logo após o conflito que houve no Liberdade. Né? No Liberdade, no Belo Horizonte. E aí o Raimundinho disse que não ia e nem foi. Nós continuamos aqui em Marabá, trabalhando, fazendo o mesmo que a gente fazia. E aí eles largaram de mão nesse sentido, mas a gente é visto assim, aquilo que ele falou, as pessoas e o poder, os capitalistas, né, tem a gente, o poder político, principalmente, tem a gente como comunista, né? Quem luta pelos direitos sociais é comunista. E a gente era ou é visto assim, como comunista, revolucionários, enfim, que luta contra a ordem. E não é isso, a gente luta pelos direitos sociais da classe trabalhadora, da classe social. Né? Sim, e assim, essa sua experiência, essa sua vivência aqui na região também, dentro desse contexto da cidade de Marabá, enquanto uma região que foi planejada para ser alvo desses projetos, né, de desenvolvimento, de integração nacional. Como é que a senhora vê também esse contexto, né, da política de desenvolvimento para a Amazônia? Considerando essas vivências da senhora acha que tem alguma relação da forma agressiva, né, do poder público, da polícia, dos latifundiários? Tem alguma relação com essa política de desenvolvimento? Tem. A gente vê essa política de desenvolvimento, que eles chamam de política de desenvolvimento, né? Para nós é um desenvolvimento entre aspas, né? Porque se a gente for analisar desde da abertura, do início da abertura da BR-230, né? A gente vê quanto favoreceu a quem, né? A quem favoreceu essas grandes rodovias, esses grandes projetos que tem aí, como a barragem, o projeto Carajás, está favorecendo a quem, né? E aí a gente vê na questão da BR-230, que é a Transamazônica, né? A gente, quando vai para a Bahia, a gente pega ela daqui de Marabá e vai até Piauí, em Picos. Só que ela é uma estrada boa, esse percurso que a gente vai daqui de Marabá até Picos é uma estrada muito boa, com iluminação boa, sinalização também muito boa, apesar de muitas curvas, mas é uma estrada muito boa, sem buracos, a gente vai tranquilo nesse sentido. Mas, por outro lado, além desses grandes projetos, tem a questão do agronegócio. Né? Se a gente que conhece esse percurso daqui de Marabá, aí chega no Estreito, que tem uma barragem também, né? Depois do Estreito vem Carolina. A partir de Carolina já começa o agronegócio da soja. Da juta, esses grãos que eles estão usando para exportação. Então, esse agronegócio parece assim um mar de plantio uniforme de soja, que vai até o Piauí. Só
nesse trecho da BR-230, da Transamazônica, né? E continua assim em outros estados, enfim. Né? Então, é um desenvolvimento entre aspas, porque a gente vê o grande discurso da burguesia, do capitalismo, né, que vai ter emprego. O agronegócio a gente vê só máquina, é difícil ver um homem. Né? E também a questão, o que a gente vê que eles estão usando muito, a burguesia está usando muito a questão da negritude, do número de emprego, não sei o quê, mas tudo discurso, porque a gente vê o desemprego, os assassinatos, principalmente dos negros, dos jovens, né? A violência contra as mulheres, quantas mulheres não morrem por dia assassinadas, enfim. E crianças e tudo, as escolas públicas caindo dos pedaços, sem condições de funcionar, principalmente nesses anos de pandemia. Né? A pandemia, depois, desde 2019, né? 19, 20, final de 2019, 20, 21, estamos em 22, 2022. A pandemia não acabou. Os pais se sentem como um direito os alunos estudar, as crianças, né? Mas quem estuda em escola pública, os pais não veem o risco que os filhos estão correndo, indo para a escola, se aglomerar, né? E a situação que as escolas se encontram. Não tem estrutura para trabalhar frente a essa pandemia que está aí, ainda. As pessoas adoecendo, né? E as mortes também acontecendo. E a senhora fica à Acabamos? vontade para falar mais o que a senhora quisesse. Se estiver lembrando de alguma coisa que queira comentar ainda sobre a sua trajetória. Um pouco também sobre antes, né, da vinda, como que era a vida lá na sua cidade. Bom, Não, assim, eu poderia também finalizar falando sobre essa perspectiva de ter vivido esses tempos aqui e qual é a perspectiva de futuro, né? O que a senhora pensa acerca do que se pode avançar, do que se pode evoluir, do que está sendo plantado, o que a senhora espera dessa colheita, né? Dos próximos 50 anos da Transamazônica, das populações que estão aqui à margem da Transamazônica. Pode ser o fechamento também nesse. isso. Acho que eu não falei sobre, durante o meu curso na universidade, eu estudei na FAMESF, né, que é Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, né, e a gente não tinha, assim, condições financeiras, praticamente tinha, mas era irmãos, né, dentro de casa. E a gente, eu consegui um grande, devo muito a esse jovem estudante, ele era uma das lideranças dos estudantes da universidade, da faculdade. E através dele eu fui selecionada para um estágio remunerado no INSS, né, que foi até o meu curso, que me ajudou bastante, ajudou a mim e a minha família também. Né? E assim, durante esse tempo que eu passei aqui, foi tempo de lutas, de glórias, de muitas tristezas também, né? Mas teve as alegrias. Né? E assim a gente nunca perdeu o vínculo com as minhas origens. Né? Todo ano a gente vai lá, rever as pessoas, rever a cidade. E assim, a gente tem uma perspectiva de que está dado, né? Tá assim, quem faz parte do movimento, quem está nesse movimento, eu acho que tem muito movimento,
né? Tem muitos grupos que eu fico achando às vezes que são muitas denominações, né? Que às vezes faz atrapalhar a luta, né? E aí, como está dada essa conjuntura, a gente não tem grandes perspectivas, porque a gente vê aí as pessoas tentando se organizarem, mas tem um emperramento, tem um emperramento. Talvez seja a falta de consciência ainda, depois de tanto tempo, tanta luta, né? Mas só se muda a situação do país, né, com tudo isso que já aconteceu, que foi implantado e tem um propósito, tem um objetivo, né? Mas que a classe trabalhadora, a classe social, ela continua com os mesmos desafios, né? E só muda essa realidade. Tem aí a questão dos indígenas sendo até expulsos das suas terras também, né? E a gente acredita que só muda a situação com a perspectiva da união dos trabalhadores. Enquanto não tiver essa unidade, né, a gente não tem expectativa, não se muda essa questão social que está aí dada. E econômica também, né? As pessoas, tem muitos jovens desempregados, muitos jovens sendo assassinados, muita gente querendo terra para trabalhar e não tem terra, não consegue terra para trabalhar, né? E aí a reforma agrária nunca saiu do papel, né? Nós vivemos numa região que é aqui a cidade do Pará, onde tem um número de assentamentos, né? Se a gente precisa se fazer uma grande pesquisa com propósito e com objetivos, né? Porque se a gente for fazer uma avaliação, uma análise, uma pesquisa nos assentamentos, a gente vê os agricultores com a terra, né? Uns já venderam a terra, porque não teve condições de trabalhar na terra, né? E a reforma agrária, ela ainda não saiu do papel, porque reforma agrária não é só distribuir a terra. A reforma agrária é distribuir a terra e o agricultor, o homem da terra, ter condições de trabalhar e morar com a sua família, né? E nesse sentido, é preciso muita luta ainda e muita unidade da classe trabalhadora. Muito bem. Então, Fechou do jeito. te agradece. Mas sua essa é a realidade mesmo. Essa é a realidade. Tá ótimo, perfeito. Pegou uma contradição aí de perspectiva. Dele, Acho que não, Deve- acho que é a luta, né? Acho que a luta Eu acho que não, são pontos de vista e vista de pontos. Não, eu acho que costurou, Teve na outra. verdade, que é exatamente a perspectiva mesmo do trabalho alinhado mesmo, pensar a questão de classe, né? é. Nossa, maravilha.